Você certamente já ouviu o termo feijão humano, designado comumente para definir certos tipos de pessoas que se inclinam para a esquizofrenia. Mas aqui eu venho falar da torrada humana. Imagine uma torradeira, você coloca o pão lá e ela sai toda tostada, talvez até queimadinha. E é isso que está acontecendo com o cérebro humano. O que não falta na sociedade tecno-industrial são estímulos que te levam ao vício. Eles estão batendo na sua porta. Tu anda numa cidade e encontra facilmente cigarro, bebida, drogas, alimentação ruim. E você é induzido a depender do artificial, a depender de telas de celular, de computador, ou a buscar essas coisas como um escapismo. Porém, essas maravilhosas coisas, todas elas levam ao caminho de um vício, se você se grudar muito nelas. Mas a questão é que elas são feitas para que você se grude nelas. Se você não tem uma base sólida, objetivos claros na realidade, certamente você vai encontrar nesse mundo de escapismo, nesse mundo de tecnologia. E a tendência de torradas humanas aumentar é maior, vai aumentar cada vez mais. Mas o que é a torrada humana? O cérebro humano se desenvolveu em um ambiente de natureza, e assim a humanidade viveu a maior parte da sua existência em ambientes mais naturais. Hoje nós temos muitas coisas que não existiam antes, coisas que foram criadas pelo próprio ser humano. É claro que o nosso cérebro vai estranhar isso. Nosso cérebro não foi preparado para a maioria dessas coisas. Então, uma pessoa que é moldada pelos elementos que tem nesse mundo artificial tem muitas chances de se tornar uma torrada humana, pois os estímulos que a pós-modernidade oferece são desgastantes para o cérebro. A internet trouxe utilidades, mas também trouxe uma infinitude de alternativas destrutivas. Tudo que as pessoas costumavam usar para se divertir foi amplificado. E o vício se tornou mais potente. A tecnologia potencializou o poder do vício. A torrada humana é o ideal da sociedade tecno-industrial, o ideal que o sistema quer. Eu digo ideal num sentido de ironia, pois se para nossos ancestrais o ideal era um homem de virtude, o ideal da atualidade é a torrada humana. Pense numa pessoa que não vive sem um celular, que não vive sem um computador, que se alimenta do que a cidade oferece, que não abre mão de um joguinho um atrás do outro, que consome, que cai naquilo que a sociedade normaliza, que se volta para pornografia, que se volta para usar droga, que não tem mais uma vida sem depender da tecnologia. E isso afasta ela cada vez mais do que é natural. A pessoa vai entrar em um modo de anestesia mental, onde esses estímulos têm que ser preenchidos, senão, se ela ficar sem eles, vem irritação, vem vazio, vem até mesmo ansiedade e depressão. Ela tem que ter mais e mais. Mas a grande questão é que quanto mais ela tem,
internamente, pior ela vai ficando. Mais dependente ela vai ficando. E esse tipo de pessoa se torna cada vez mais comum, porque a artificialidade entra cada vez mais na vida humana. E o capitalistão não está nem aí. Ele quer que você consuma todo o lixo que a sociedade oferece. Toda a utilidade que vem com a tecnologia vem carregada de um bônus muito maior de destruição. Destruição mental, destruição da sua natureza. O que o ser humano realmente precisa para sobreviver foi forjado pela natureza, não pela indústria, não pela tecnologia. Mas, para sobreviver hoje em dia, você tem que depender de tecnologia praticamente, tem que depender do material. Imagine os efeitos disso. Então, a torrada humana é o ideal da sociedade tecno-industrial. É você ser transformado em um vegetal ambulante que não consegue viver independente de tecnologia, independente do que ela traga. E o seu cérebro fritado por tantos estímulos artificiais, coisas que prendem a sua cabeça em todo lugar, seja na comida que você come, seja nas ferramentas que usa para trabalhar, sempre vai ter mais um estímulo. É infinito. E a torrada humana não vai conseguir parar. Dificilmente ela vai se livrar disso. Porque o cérebro já está muito preso e sempre vai ter mais alguma coisa. Alguma coisa para prender ele. Colocam açúcar em alimentos porque o açúcar faz o seu cérebro se estimular para querer mais. Disponibilizam putaria de graça porque a putaria prende o seu cérebro para você querer mais. E por aí vai. O que não falta é estímulo para o seu cérebro ficar perseguindo feito um otário, porque nunca vai ser suficiente, porque é antinatural. A personificação da torrada humana seria aquele personagem frito do filme Idiocracia. É um lesadão que foi altamente estimulado pela pós-modernidade. O cara consome um monte de coisas ao mesmo tempo. Tem a mente fragmentada. Tem um comportamento de vegetal. O cérebro foi tão fritado pelos estímulos artificiais infinitos que ele se tornou uma torrada humana.